E eu tenho um prazer muito grande de receber hoje para conversar comigo aqui no espaço do Muda Mundo Tamo Junto, uma professora licenciada em filosofia, doutoranda em educação pela URGS, e eu posso dizer, a gente não conversou ainda, mas apaixonada também pela temática das escolas indígenas e da cultura indígena, cheia de histórias para nos contar. Márcia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por participar aqui dessa nossa gravação hoje. Obrigada, Cristiane. É um prazer para mim estar aqui, podendo participar do Muda Mundo. Márcia, vamos começar falando da Márcia. Márcia é professora, licenciada em filosofia, trabalhaste em escolas indígenas, né? Como é que surgiu isso na tua vida? Por que tu é professora, Márcia? Bom, primeiramente, ser professora surgiu na minha vida pelo programa de iniciação à docência na URGS. Dentro já da filosofia, eu não tinha ainda essa experiência de me pensar em sala de aula e, de repente, resolvi enfrentar esse desafio, né, me colocar nesse desafio e entrei, né, fui selecionada para o programa de bolsas de iniciação à docência. E foi ali no exercício de estar dentro da sala de aula da escola pública, como bolsista, com os outros colegas, já exercitando um pouco os meus poucos conhecimentos em filosofia, que eu fui me apaixonando cada vez mais por estar em sala de aula, por estar junto com os estudantes e poder estar ali olhando no olho de cada um e podendo participar, contribuir um pouquinho que fosse no desenvolvimento da criticidade e também da formação da cidadania. Eu acho que essa questão para mim sempre foi central, uma questão central assim para mim, a educação como uma possibilidade de formar cidadãos críticos e empáticos, que têm um olhar especial para o outro. Uhum. Cidadãos capazes de transformar a realidade, né? Isso que a educação oportuniza. E como é que foi chegar? Acho que tu trabalhaste 3 anos, né? Tu me falaste em escolas indígenas, né? Como professora de indígenas. Como foi isso para ti, né? E aí aproveita para contar para a gente da importância, né, dos direitos, né, que os indígenas têm a uma escola, uma modalidade de escola, né, bilíngue. Tu trabalhaste com guaranis. Como é que foi isso para uma mulher branca ser professora de indígenas? Então, a história começa de uma maneira muito legal. Eu era professora já, daí trabalhando, depois de formada, de licenciada em filosofia, eu comecei a trabalhar no Estado, né, na rede estadual pública, aqui no Rio Grande do Sul, em 2014. E no Dia dos Povos Indígenas, né, lembrando que agora nós já temos esse nome, graças a Joênia Wapichana, né, mulher indígena, que nesse dia eu resolvi trabalhar de uma forma diferente, através de uma vivência com as estudantes do curso de magistério da Escola 1º de Maio, uma escola aqui de Porto Alegre. E eu descobri que a URGS tinha uma parceria pelo seu museu, com a aldeia Pindó-Mirim, que é uma aldeia que fica em Itapuã, em Viamão, uma aldeia em Biá-Guarani. Até então, eu não sabia não sabia direito quem eram os Guarani, não sabia que existiam os Guarani em Biá, que existiam, né, outras, inclusive dentro dos Guarani, no Brasil, que existiam outros povos, né, os Guarani em Biá, os Guarani em Andeva, os Guarani Caiobá. Não tinha nenhuma ideia, nenhuma sobre isso. Então, fui fazendo essa descoberta junto com as minhas estudantes. Isso também porque eu gosto de enfatizar que dentro da descoberta, né, o professor, quando vai fazendo a descoberta da sua constituição como educador,
Para mim, sempre foi uma questão muito forte sair da minha disciplina e dialogar com outros. Dentro do Estado, às vezes a gente tem que fazer isso necessariamente porque a gente acaba dando aula de outras disciplinas. Mas eu sempre gostei de fazer esse diálogo independente disso. Então, sempre dialoguei com história, com sociologia, né? Então, fazendo esse diálogo com as outras disciplinas, eu comecei a ter cada vez mais curiosidade, né? E pensar muito sobre a questão indígena. Então, eu pensei, bom, nesse dia a gente precisa fazer alguma coisa diferente, né? Ter um olhar crítico e sair daquele costume, daquela tradicional, de ou apenas ler um texto, né? Não que tu não possa ler um texto, óbvio que vai ler texto, nós lemos textos, mas não ficamos apenas nos textos. Ou então, trabalhar com as estudantes, que eram estudantes de magistério, que elas reproduzissem em sala de aula, no ensino infantil, apenas a caricaturização, né, estereotipação dos indígenas, trabalhando com desenhos, com os indígenas né, estereotipados, com cocar, com pinturas, né, naquele formato generalizado, que não aprofunda e somente nos afasta da realidade com relação aos povos indígenas no Brasil, né, onde tem povos originários. Então, eu pensei, vamos fazer uma vivência, e com essa vivência eu acabei entrando num mundo de descoberta em que eu me apaixonei pela cultura indígena, a cultura indígena, que agora eu prefiro dizer, né, as culturas indígenas, porque não condiz com a realidade falar a cultura indígena, são muitas, né, são mais de 300 povos somente aqui no Brasil. E assim, depois da primeira experiência em que nós fomos nessa aldeia, que a gente teve essa vivência, foi muito impactante, foi extremamente significativa para o aprendizado das estudantes e para mim. Eu passei a fazer isso nos anos seguintes. E aí fui construindo dentro da escola essa ideia de trabalhar ao longo de todo o ano a questão, né, da relação étnico-racial com relação aos povos indígenas e fortalecendo isso. E em determinado, foi em 2018, eu me dei por conta de que eu estava com uma vontade muito grande de aprofundar e de estudar mais sobre isso. Foi então que eu descobri o conceito de interculturalidade, que seria, então, o diálogo entre culturas, né? Colocar as duas culturas em diálogo numa simetria de poder, para falar assim, bem grosso modo, né? E aí, então, eu procurei fazer o mestrado, foi que entrei no mestrado, na FACED, estou no mestrado em Educação na URGS, na linha de Educação, Culturas e Humanidades, para pensar, então, interculturalidade com os povos indígenas, especificamente com os Guarani, pois foi eles que me despertaram, né, a paixão, o encanto, por em diversos pontos, né, em diversas questões aqui que eu poderia, assim, de modo muito, muito breve, muito superficial, colocar um modo de vida, um modo de sentir, de expressar a vida que me fez parar para pensar sobre o nosso modo de vida, né, com relação ao qual eu já tinha diversas críticas, já carregava comigo muitas críticas com relação ao modo de vida ocidental, capitalista, e que dentro daquela vivência, tudo isso se aflorou e se tornou muito mais forte. Né? Poder pensar que existia alguma alternativa, outra forma de viver, né, o mundo, que não fosse essa, ou pelo menos que fosse um pouco diferente. Aí, já dentro do mestrado, mergulhada nos debates, nas discussões e nas leituras, eu comecei a sentir, de novo, outra provocação. A provocação é sempre a provocação. E de me colocar no desafio. Eu sempre tive
essa paixão pela descoberta, pela questão de estar buscando, né? De estar buscando conhecer mais profundamente. E o caminho da vivência é sempre o caminho mais significativo dentro do aprendizado. Então, eu pensei, vou procurar uma escola indígena, e na época eu também não tinha nenhuma ideia de que o Estado era responsável pela educação indígena, que existiam escolas, né, estaduais dentro de comunidades, né, dentro de aldeias indígenas. Mas aí eu descobri. Na época eu morava em Eldorado do Sul, no Parque Eldorado, e aí eu fiz um mapeamento e descobri que tinha vizinhos, comunidades vizinhas, Guarani, Mbiá. E eu visitei essas comunidades. Aí, visitando essas comunidades, eu descobri que uma delas estava precisando de professor. Fui até a aldeia, conversei com a liderança e propus, né, a minha ideia de como trabalhar dentro de uma escola indígena. Eu já tinha um pouco mais de noção, de ideia do que poderia fazer, que queria fazer um trabalho intercultural, um trabalho uma perspectiva anticolonialista, né, antirracista, e que eu não estaria ali para reproduzir modelos, né, colonialistas de educação. Coloquei isso e ele aceitou que eu fosse trabalhar lá. Então, comecei a trabalhar em 2019, foi em 2018 a nossa conversa, o ano letivo em 2019, eu trabalhei todo lá. E como eu era a única professora, essa é uma das questões da realidade, dura realidade da educação escolar indígena, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, e especificamente na nossa região, né, para falar assim, de uma perspectiva bem localizada, que posso falar com um pouquinho mais de propriedade. Eu era a única professora para lecionar todas as disciplinas, e as escolas indígenas são multisseriadas, né? Então, eu dava aula para os anos finais, do sexto ao nono ano, de todas as disciplinas. Então, esse trabalho, esse um ano, porque depois vieram os 2 anos pandêmicos, 2020 e 2021, foi um ano muito intenso, porque eu estava 4 dias, 4 manhãs, semanalmente da minha vida, dentro da aldeia. Sendo que, basicamente, eu era a única pessoa não indígena, a única pessoa branca que estava lá 4 vezes por semana. E essa experiência foi radical para mim, assim como foi radical a experiência na Pindomirim, né, aquela primeira vez que eu coloquei os meus pés numa aldeia indígena. E esse um ano, ele foi transformador em diversos sentidos. Talvez eu ainda não consiga, mesmo depois de 2, 3 anos, eu não consiga ainda ter assimilado, ter conseguido trabalhar, ter conseguido tecer todas as reflexões que eu posso fazer, ainda posso fazer, né? Por isso continuo agora no doutorado, seguindo na mesma, posso dizer, na mesma esteira de reflexão, né? Trabalhando dentro da educação, trabalhando dentro da cultura guarani. Os diversos pontos que eu poderia citar aqui estão todos relacionados com a minha prática, o meu exercício em sala de aula como professora branca dentro de uma escola indígena em Biá-Guarani. Tanto que o título da minha dissertação é Narrativas de Descolonização a partir da escola indígena em Biá-Guarani. Por que essas narrativas de descolonização? Porque eu fui criando, a partir da minha vivência com os Guarani, com os estudantes, com as estudantes, com a comunidade, com a liderança, a minha escrita, a minha vivência de tudo aquilo que eu estava aprendendo e que eu estava desconstruindo na convivência com eles. Toda a bagagem cultural colonizada que a gente aprende desde que a gente é pequena,
se chocava com cada gesto, com cada atitude, com cada palavra que eu ouvia, né? Quando eu via as crianças, né? Os adolescentes, todo mundo falando em Guarani, né? Quem conhece um pouquinho, convive com os Guarani, sabe que eles basicamente falam em Guarani o tempo todo. Muito é raro eles falarem em português, só quando eles realmente querem falar, né, contigo. Então, foi uma desconstrução da colonialidade, sim, na veia, porque eu era a minoria, né? Eu estava ali naquele lugar em que normalmente eles são a minoria, né? Quando a gente vê os indígenas na cidade, né, por exemplo, ou até pensando em termos de número, né, infelizmente, por uma questão histórica trágica, eles eram eles a gente sempre os vê como minoria, e lá eu me sentia minoria, então estava invertido, né, os papéis estavam invertidos, e isso causava um impacto muito grande sobre mim, tanto na forma de começar a pensar, a forma de educar, de educação, né, da minha prática, das minhas práticas pedagógicas, de começar a pensar mais na oralidade, né, de inverter a questão de pensar a escrita no centro, né, que vem da nossa tradição ocidental, como também começar a perceber essas outras formas de transmissão de conhecimento, né, a oralidade, a transmissão dos mais velhos para os mais jovens, o que fez com que a gente, eu digo a gente porque a gente não faz nada sozinho. A gente construiu um projeto, eu e os estudantes, em que eu fiz os registros, e a gente fez e participou de duas mostras pedagógicas de contação de histórias tradicionais. E a avó, que é a mais velha aqui de Araí, Dona Marta, mais velha da comunidade, ela foi convidada pelos estudantes para um momento especial para contar uma história tradicional, né, em Guarani. E esse momento eu fiquei um pouco de lado, só fazendo os registros. Depois a estudante mais velha da turma fez toda a tradução para mim, aquela tradução aproximada, né, que a gente sabe que tem toda enfim, existem os limites, né, da tradução também de uma língua para outra. E esse foi um dos momentos mais importantes, mais marcantes para mim dentro da escola indígena. Além de, é claro, eu não poderia deixar de falar, o quanto eu aprendi que, por mais que eu soubesse, ficou mais claro ainda para mim, o quanto o acolhimento, o amor, o abraço, tudo isso tem um poder gigante de ultrapassar qualquer barreira no sentido de língua, no sentido de cultura, no sentido de diferença, qualquer diferença. Então, nos momentos em que a gente não conseguia, que alguma coisa não estava dando certo na aula, a gente conseguia resolver se comunicando de outras formas, né? Nas tantas formas que são possíveis os seres humanos se compreenderem. Então, acho que eu posso apontar esses elementos por enquanto. Que lindo, Márcia. E isso eu imagino que causa uma transformação mesmo, né? Tu já eras uma pessoa questionadora, assim, do nosso modelo ocidental, colonial e das coisas que a gente acaba reproduzindo de uma forma até natural, porque isso, né, está internalizado, né, na nossa socialização, na nossa educação, o quanto isso tenha sido um processo bonito também, assim, de redescoberta e de reconexão com valores, né, vou dizer assim, que são fundamentais, né? Porque o amor é um valor fundamental, né? Quando a gente age com amor, quando a gente abraça, quando a gente olha com carinho, a gente se aproxima independentemente da língua que a pessoa fale, das crenças da pessoa. Assim,
parece simples, mas ao mesmo tempo é muito profundo, né? E o quanto a nossa sociedade moderna, capitalista, nos dissocia disso, nos desconecta, né? Do outro, da natureza, né? Tu me falaste antes de a gente começar a gravar num conceito que eu não conheço, vou conhecer um pouquinho contigo, que é da convivialidade, me corrija se eu estiver errada, que é um conceito que foi forjado e que tu, né, vai desenvolvê-lo de uma certa forma no teu trabalho no doutorado. E tem, pelo que eu compreendi rapidamente, muito a ver com tudo isso que tu está me dizendo, né? Que a gente aprende na convivência, né? A gente aprende quando a gente vivencia valores, isso é uma coisa que eu sempre digo, valores não é um tema teórico, eu não posso dar uma aula sobre respeito, eu ensino respeito respeitando, né? Eu ensino cuidado cuidando, e me parece que os indígenas têm isso muito presente também, né? A partir do exemplo. Ninguém vai dizer como é que pesca, como é que faz, né? A criança já vê o pai ou o avô fazendo isso. É por aí? Fala um pouquinho para a gente, eu acho que é bem bacana, é bem bonito isso, de uma forma simples para leigos como eu e boa parte das pessoas que estão nos assistindo. O que esse conceito traz assim, de beleza, né, e de profundidade que possa também talvez nos instigar a conhecer um pouquinho mais isso? Eu vou tentar chegar no conceito retomando uma questão que tu me colocou antes e eu acabei não respondendo. A questão do direito à educação diferenciada. Uhum. Então, o direito à educação diferenciada dos povos indígenas, ela tem uma série de embasamentos, né, jurídicos, assim, um dos principais, assim, a nossa Constituição de 88, né, no artigo 210, a LDB de 96, e também a gente usa muito, assim, um documento, né, internacional, que é a OIT 169. E essa lei da educação diferenciada, ela vai garantir, ao menos, né, na lei, que essa educação diferenciada ela precisa ser bilíngue, ou seja, tem que garantir que os povos possam utilizar a sua língua materna, além do português. E essa educação deve ser intercultural. Então, são duas questões, bilíngue no sentido, por que né, e aí, claro, a gente tem toda a discussão de por que houve a necessidade de se colocar na lei que tem que ser bilíngue. Certamente porque houveram momentos na história em que foi calado o direito de se falar a língua materna. Uhum. E foi imposta a língua colonizadora. Intercultural, justamente para que se procure mecanismos para construir essa simetria de poder, onde dentro da sala de aula os dois conhecimentos possam valer da mesma forma. Então, que haja um diálogo entre os conhecimentos, conhecimento indígena, né, seja lá qual seja o povo indígena, e o conhecimento ocidental, que tenha um diálogo entre esses saberes. Então, na verdade, o que a gente deveria ter é que cada escola indígena tivesse professores indígenas. Só que o Estado, e daí eu estou falando aqui do nosso, né, para não falar de outros, que eu não conheço a realidade, mas sei que é algo assim bastante comum em todo o Brasil, não tem não supre essa necessidade, né, de contratação de professores indígenas. Então, nós temos muitas escolas indígenas sem professor indígena, o que é lamentável, né? Porque justamente acaba quebrando esse elo da interculturalidade, porque embora, e aí eu vou, né, falar do outro lado, para a gente chegar na convivialidade, eles já têm a sua educação tradicional, porque uma coisa é a educação escolar indígena. Né? A educação indígena, quando a gente fala a educação escolar indígena, a educação dada pelo Estado, é uma coisa. E a outra coisa é a educação indígena, a educação tradicional, a educação que já é dada por eles desde o momento que a criança nasce, enfim, né? Dentro das concepções deles de nascimento.
Então, essa educação indígena tradicional, ela já ocorre, independentemente do espaço da escola, né? Os Guarani e os povos indígenas, eles já educam. Só que no espaço da educação escolar indígena e no espaço da escola, tende a promover justamente a colocar esses conhecimentos em diálogo, né? E aí, sem esse professor indígena, isso já fica prejudicado, né? Extremamente prejudicado. A educação indígena tradicional, eu não sou especialista nisso, né? Porque eu justamente trabalhei mais a questão da educação escolar indígena. Então, nós temos diversas professoras na URGS que são, né, que trabalharam mais profundamente a educação tradicional dos Guarani, em específico, posso falar. E esses valores que tu falaste, assim, são fundamentais, né? Que é a educação pelo exemplo, a educação através do respeito, através do respeitar, ser respeitado, o respeito à autonomia, a autonomia das crianças é uma das marcas muito fortes dentro da educação guarani. E eu não vou me aventurar muito mais para falar, porque acho que a gente pode daí ver com aprender com essas professoras. E o amor, assim, essa questão do carinho, a gente percebe essa aproximação corporal, física, muito forte, assim, entre os filhos, né, e as mães, as filhas, os filhos e as mães, é uma coisa muito, muito forte, assim, com as avós, a gente percebe isso de forma muito nítida, e as crianças são extremamente amorosas, são extremamente carinhosas, e eu recebi esse amor desde o momento que eu cheguei lá. Isso, então, é um valor tão forte, tão grande para eles, que isso, né, chega uma pessoa que eles não conheciam, e eles te recebem dessa forma. Então, é a maneira como eles sabem receber, como eles gostam de ser recebidos. Então, essa educação tradicional, né, Guarani, para mim, foi muito tocante. Foi uma das coisas que mais me deixou encantada, apaixonada, e que me dá vontade de sempre estar nesse lugar. De estar perto do fogo com eles, perto da fogueira, tomando chimarrão, de poder estar sentindo a atmosfera de um lugar em que as pessoas elas falam muito com o coração. É uma coisa que a gente sente tanta falta já há tanto tempo, não vou dizer que é dos dias de hoje, porque está falando bobagem, há tanto tempo já na nossa sociedade, né? Como tu falaste dessas quebras, né? Esses distanciamentos que a gente teve por esse modelo de vida que a gente da nossa sociedade. E a convivialidade, ela entra numa aproximação que eu faço. E aí também é algo que eu estou recém-iniciando, tateando, porque eu estou entrando no segundo semestre do doutorado. Então, é um anteprojeto. Na verdade, esse foi um projeto, né? Eu vou construir um anteprojeto de tese. E a convivialidade foi uma palavra que eu utilizei para tentar denominar algo aproximado a essa disposição cosmológica no sentido de relação com o cosmos mesmo, com todas as instâncias da existência que os Guarani demonstram ter, né? Que os povos indígenas, existe o conceito de bem viver, né, dos povos indígenas. Então, esse conceito de bem viver seria esse bem viver se relacionando de uma maneira saudável, de uma maneira bela, boa, né? Isso pode ser relacionado até com o conceito de outras, da filosofia grega, por exemplo, né? Do belo, do bom, que é de uma maneira ética com outros seres. Então, eu uso esse conceito, que tem outros filósofos que usam, uso o filósofo cubano Raul Pornel Bittencourt, que é um filósofo que trabalha muito com interculturalidade,
e também um filósofo chamado Ivan Illich, que vai falar sobre a importância da convivialidade na educação. A gente precisa de uma transformação na sociedade, e ela precisa vir através da educação e de uma educação para a convivialidade. E o que eu vou fazer? O que eu vou tentar fazer? Vou tentar mostrar que uma das grandes inspirações para a gente fazer essa transformação é nos inspirar no exemplo dos Guarani-Mbiá, da forma como eles se relacionam, da forma como eles convivem entre eles, com as outras culturas e com, como eu falei, com as plantas, com as montanhas, com os rios, com todas as instâncias da existência. Que lindo. Márcia, para a gente encerrar, eu te disse, o tempo passa, a gente vai conversando, é um tema tão lindo, tão importante. Te agradeço muito ter aceitado o convite para essa primeira conversa, eu espero que outras possam acontecer. Mas eu sempre termino com uma pergunta, que é, Márcia, o que muda o mundo para ti? Bom, depois dessa conversa, eu mesmo fiquei pensando, eu poderia responder assim, acho que a palavra, seria uma palavra, assim, que a primeira palavra que vem à cabeça é o amor. Eu falaria educação, primeiro eu vou falar educação, mas é que sem o amor antes, o acolhimento, o cuidado, a outra pessoa ela não tem nenhum estímulo para querer estar dentro de um processo educativo. Então, eu acho que, antes de tudo, vem a amorosidade na educação, a amorosidade e a educação, uma coisa junto com a outra. Isso muda o mundo, transforma o mundo. Márcia, muito obrigada, querida. Foi um prazer muito grande conversar contigo. Obrigada de coração. Eu também agradeço. Gratidão. Foi maravilhoso.